Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está nos ouvindo. Seja muito bem-vindo ao VIPcast, o podcast da nossa igreja. VIP por conta que é Vida Plena, o nome de nossa igreja, né? E também porque nós acreditamos que cada convidado que está aqui, cada pessoa dessa igreja, cada testemunho que iremos ouvir ao longo desses episódios são de pessoas VIPs no reino dos céus. Gente importante. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Estevam, eu estarei conduzindo esse podcast nesse dia. Nós estamos aqui também com a nossa produção querida que preparou esse cenário. Uhul. Grita aí, produção! E para o nosso primeiro episódio, que nós vamos começar nesse podcast com o objetivo de edificar a igreja, transmitir a nossa identidade, transmitir a nossa essência, o que nós acreditamos, quem nós somos, para que todos possam conhecer aquilo que Deus colocou no nosso coração. E ninguém melhor para explicar isso do que o pastor fundador da nossa igreja, meu querido e amado pai, pastor Gerson. É nóis. Alegria enorme, né? A gente está começando esse projeto, né? Que há muito tempo a gente tem desejado. E tá aí, tá saindo e eu tenho certeza que vai ser um tempo aqui abençoado para vocês me conhecerem, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá, pai, pastor. Vamos ver como que eu vou te chamar hoje aqui. Sair primeiro, saiu. Acho que nada melhor do que começar do que a gente entender o seu testemunho. Então a primeira pergunta, eu acho que seria o começo da sua vida. Como você conheceu Jesus? Como foi o processo da sua infância, né? A sua vida, até você conhecer Jesus? Sim. Como que você chegou na sua conversão? Como foi sua vida, seu entendimento? Quem era você, menino, né? Conta pra gente aí, então. Eu sou lá de São Bernardo do Campo, né? São Bernardo. Eu nasci em São Paulo e depois eu me mudei para São Bernardo com 7 anos. Meu pai é metalúrgico, trabalhava na Volkswagen. E então eu cresci, né, naquele lugar, naquele ambiente que era de muita convulsão social, eu diria, porque era um tempo, né, 1980, 81, 82, era um tempo na minha adolescência e juventude, de rebeldia contra o governo, que era a ditadura militar, né? A ditadura militar acabou em 84. Então eu estava no meio ali, meu pai metalúrgico, greve, né, greve geral. Então eu tinha meus 14 anos, estava participando de comícios, Eita. né? Isso me influenciou bastante, né? Meu primo, Silvio, mais velho, a gente era muito envolvido com essa questão política, tal, envolveu bastante a minha juventude. E foi aí que eu conheci a Vera, que foi no colégio, né? A tua mãe. Oh, minha mãe querida. E Era aí, comunista na época. Tudo comunista. Coloca no corte aí. Pastor comunista. Porque era muito forte isso, né? Essa questão dos metalúrgicos, as lutas sindicais, sociais, né? As greves gerais, era muito forte isso naquela época. Então isso me influenciou bastante, né? Na escola, eu fui presidente do centro cívico, né? E o que a gente fazia? A gente fazia o quê? Como é que fala? Fechava a escola lá para parar tudo, para protestar, porque a diretora... A gente chegou a vir, né, na secretaria do ensino, lá na Praça da República, para reclamar da nossa diretora, que era muito opressora. Eu confesso que eu tinha uma camiseta vermelha que eu comprei, pintei a foice, o martelo, né, que é da bandeira comunista, enfim, essas coisas me influenciaram bastante. E foi nesse meio que eu conheci a Vera, e a Vera também, vinha junto, ela era do Centro Cívico também, foi lá que a gente se conheceu na escola, e depois de uns 2, 3 anos que a gente tinha se conhecido, que a gente realmente começou a namorar, mas foi nesse ambiente, aí o que aconteceu? Eu comecei a namorar com a tua mãe, e eu já tinha saído do colégio, na verdade, estava lá com os meus 17 anos, e aí começamos a namorar, e aí ela é crente, eu comunista, eu com bolsinha de couro, com bata, parecia um hippie, né, com óculos redondinhos do John Lennon. E a mãe da Vera, o pai da Vera entendeu, falou, não, esse menino vai se converter e tal. A mãe da Vera falou, quem que é esse doido aí, né? Ai, Jesus. Aí
eu comecei a ir na igreja. Comecei na igreja por causa, para fazer uma média ali, né? Com o seu Lorival, com a dona Madalena. E a Vera, na verdade, orando, porque ela era muito fiel na igreja, assim, e ela orando. Foram, na verdade, 9 meses de namoro. E aí ela entrou lá num jejum, nem sabia, claro, né? Ela entrou num jejum, numa oração lá por mim, e realmente Deus tinha uma obra, né? Aí eu me converti com 9 meses que a gente estava namorando, em janeiro de 1987. Aí eu aceitei Jesus, recebi. Foi uma conversão tremenda mesmo, porque eu me converti mesmo. Eu comecei a ir na igreja, e uma vez foi interessante que eu entrei na igreja. E um pastor, um visitante, um pastor que tinha, ele era um missionário, ele tinha passado pelos países comunistas. E o quanto que era a igreja perseguida nos países comunistas. Então ele vem e ele relata os perseguições e ele fala do comunismo, que estava perseguindo o cristianismo e tal. Isso naquela época, em 87. E quando eu vi ele falando mal do comunismo, eu fiquei revoltado. Eu falei, essa igreja alienada, tudo isso aconteceu. Mas, ao longo desses meses que eu fui indo na igreja, realmente Deus foi tocando no meu coração, e de totalmente rebelde contra a igreja, né? Na verdade, eu tinha virado ateu, uma bobagem assim de criança, mas até que séria, né? Porque a influência desse ambiente, né, me levou a ser ateu. Não, Deus não existe e tal. Isso é uma coisa interessante, né? Que você falou dessa influência Na do escola. comunismo, da revolução em você. Por um lado, acaba tornando um rebelde sem causa, né? É, Que acaba rebelde contra Deus, rebelde contra a família. Mas também tem um lado muito bom que é o que eles acabam se aproveitando na ideologia, em qualquer ideologia, né? Que é o desejo por justiça, né? Então você exatamente. acabou se desenvolvendo como um líder, você falou, foi brigar com a diretora, foi brigar com aquilo. É, Mas, na verdade, é uma coisa boa, né? Você querer se posicionar por justiça, por mudanças, né? eu vejo, na verdade, havia um chamado de Deus, né, na minha vida. E esse chamado, esse clamor por justiça, né, por uma sociedade melhor, por isso que eu me envolvi com isso, né? E você sabe o que me veio? Uma vez, muitos anos atrás, Deus, um pastor pregando sobre Moisés, quando ele tenta fazer justiça, né, com as próprias mãos, que ele mata lá o soldado, e aí ele descoberto. Então ele desejava libertar o povo dele, mas da maneira errada, né? Ele não estava entendendo como que era. Aí o Moisés vai embora, depois que ele volta, aí, entendi, né? É pelo Senhor. E eu vejo isso, né? Deus tinha um chamado e por isso eu me envolvi. Meu irmão, né? Meu irmão é um ano mais velho que eu, 1 ano e 4 meses, então eu e meu irmão estavam muito juntos né? Nesse processo. Uma vez teve uma reunião, tinha lá a reunião da União Nacional Estudantil, né? E eu fui lá e tal, cara, era uma loucura, Jesus amado. E os caras fumavam maconha, aí brigava. Eu entendi bem como é que esse meio aí, mas enfim, era sincero, né? A gente tava querendo uma mudança. E aí, glória a Deus que a mudança vem pelo Senhor, né? Amém. Glória a Aí eu me Deus. converti, foi, né? Nesse tempo aí. E a sua família era convertida na época que você se É, converteu? minha mãe, não, meus pais, meu pai não era nada, né? Não ia na igreja, não... E minha mãe é católica, mas também era uma católica que não era praticante, não ia na igreja. E a família, toda católica, né? Minha família e tal. E aí foi muito difícil para a família, porque eles não entendiam, né? Naquela época, hoje é muito mais fácil, mas naquela época, em 87, foi difícil. Minha mãe não entendia. Não, você tá. Eu te batizei, você. Por que que você tá mudando, né, a sua religião? Então foi muito difícil para minha mãe entender. O meu pai ficou com medo até, porque realmente, naquela época, os evangélicos eram menos conhecidos, né? Eram. Eu lembro que eu vi uma pesquisa, eram 5%, 87 era 5% da população que era evangélico. Então, foi difícil para os meus pais, para minha mãe principalmente. Ela ficou muito nervosa, ela não aceitava. Foi um ano aí, até que ela começou a entender que eu não ia, né? Você vai virar um louco, um fanático e tal. Mas aí ela começou a entender, aí acalmou. Mas foi um processo mais difícil para ela.
Assim que eu me converti, eu tinha uma característica, eu sempre gostei de ler, com 14 anos, eu sempre gostei de ler. E até por causa dessa influência mesmo, política, então a gente tinha que ter um conhecimento, né? Uhum. Tudo que a gente não queria era ser, é uma palavra que era usada muito na época, alienado, né? O cara é um alienado, o cara é alienado. Esses caras são alienados, então... e aí, quando eu me converti, eu fui ler bastante. Então, isso me ajudou muito a conhecer a palavra. Eu comecei a dar aula bíblica na escola. Eu me converti numa igreja histórica, pentecostal, né? E aí, é, eu logo comecei a dar aula de escola dominical na igreja. E isso me ajudou muito no crescimento, né, na igreja. Amém. É, Amém. Então foi já, muito já, bom. já vou emendar aqui então, É, né, a próxima pergunta, porque a gente conheceu um pouco do seu coração, é, seu testemunho. E é. teve alguma experiência marcante nesse processo? Algo que você fala do meu testemunho, eu também guardo isso. Assim, esse momento que você tinha uma mente assim antes. Como foi o momento que sua mente se abriu, né? É, Você consegue descrever alguma coisa, algum... é interessante. Foi, foi bem realmente específico. Eu estava de rebelde, contra a igreja. O que muito que me marcou foi a família da tua mãe, né, da Vera, e minha família. Meu pai e minha mãe brigavam, tinha aquelas discussões, e eu ia na família da mãe da Vera, eram em 7 filhos, né? E uma casa pequena, mas era aquela paz, aquela alegria, um pro culto. Aí isso me tocou muito, né? Como é importante o testemunho, né? E aquilo me tocou. De repente eu falei, puxa vida, como aqui tem paz, né? E é, foi interessante que a mãe da Vera era meio contra o namoro, claro. A filha dela estava namorando com um menino que não era crente, né? Da igreja, um revoltado, um rebelde. E aí ela foi para a igreja e começou a orar por essa situação e Deus falou com ela, né? Num círculo de oração lá, num dia, que Deus tinha uma obra na minha vida e que a gente ia casar e tal. E aí ela mudou. Então, como é importante que Deus, né, nós ouvirmos a voz de Deus. Ela ouviu a voz de Deus e ela mudou o tratamento comigo. E isso foi impactante para mim. Eu falei, né, eu percebi. Uma vez ela falou assim: você vai se converter, eu sei disso. Aí eu falei assim: olha, Madalena, deixa eu te falar uma coisa. Se o teu Deus existe, eu falei com sinceridade aquilo, né? Se o teu Deus existe, que eu não acredito, mas se ele existe, eu sei que ele vai falar o meu coração, porque eu estou em busca da verdade. E se ele existir mesmo como você acredita, eu vou me converter. Estava profetizando. E aí isso foi marcante. Aí um dia minha mãe brigou muito, foi um dia que minha mãe brigou e discutiu sobre o nosso namoro. E a Vera veio e acabou o namoro. Falei assim, fez escrever uma carta, ela gostava de escrever carta, acabou o namoro. Aí ela acabou o namoro. Aí eu falei, não, não, eu não aceito. Aí eu falei, não, não aceito isso, não. Aí ela falou, então eu vou te levar para uma irmã orar por você. Aí nós fomos lá, na irmã do Coquinho, lá da oração. Aí chegamos lá, a irmã orou e a irmã falou, eu não entendi, mas eu me senti paz. E o Espírito Santo, eu sei que foi isso, né? Hoje eu sei que o Espírito Santo, Deus que tocou ali na minha vida quando ela orou. E foi assim, tudo bem, não mudou nada. Mas algo tinha mudado dentro de mim, espiritual. E aí eu fui, um dia eu estava em casa e eu, assim, eu entendi, como se Deus falou comigo, né? Eu entendi, não, eu existo, né? E você que está com... E naquele dia eu me converti assim, eu posso dizer que eu me converti nesse dia, em casa, ali, de repente eu tive um entendimento, né? Uma revelação, não, Deus falou comigo, Deus existe. E eu me chorei muito ali, e foi assim, aí quando eu fui na igreja, aí tem, né, quem quer receber Jesus, aceitar Jesus, eu já tinha aceitado. Então, como eu já tinha ido na igreja várias vezes, né, eu nunca fui para frente. Então, talvez fiquei esperando a hora do pastor falar quem quer aceitar Jesus, que eu já tinha aceitado. Eu queria ir lá para frente para receber a oração. E cantaram, né, eu não me esqueço, cantaram aquele hino, né, louvor.
Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai. Esse eu Quem não é? conheço, não, é da minha época, não. Não conhece? Quem é o rei? Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso. Então, ele é o rei da glória. Aquilo marcou. Quem é o rei, né? E aquele, eu estava conhecendo aquele dia, né? Foi muito impactante. Aí eu me converti radicalmente, porque não foi uma conversão, né? Vamos ver, Jesus, não. Me converti. Se é, é. E aí eu mergulhei, comecei a ler Bíblia. Eu não lia, eu comia a Bíblia, assim, comia. Eu conto que a Bíblia era aquela Bíblia que era pintada de vermelho, assim, né, as folhas. Sei. Aí você abria, ela tinha as referências embaixo, assim, aquelas letrinhas pequenas. E até que eu entendi como é que funcionava aquilo da referência, eu aprendi, né? Perguntei pro irmão na igreja, muita gente não sabia. Aí o irmão falou, não, é assim, referência. Comecei a estudar aquelas referências, comecei a entender que o que falava em Gênesis falava no Novo Testamento. Falou, nossa, olha, e tal. E sozinho eu fui lá. E quando eu estava dando escola dominical na igreja, assim, foi forte, foi tremendo. Amém. Foi. Amém. Eu ouço esse testemunho sempre, gente. Sempre que a gente vai pra praia, meus pais contam alguma parte da história que eu nunca tinha ouvido, ou a mesma. E é sempre edificante, sempre muito Legal. bom. Aqui vocês estão ouvindo pela primeira vez, talvez, mas espero que edifique vocês. Aí eu E fui fazer faculdade de teologia. na Bom, primeira igreja. Não, eu já tô pulando bastante, né? Porque eu já era casado. Era uma igreja pentecostal, né? Contexto tradicional. E aí, a gente se casou nessa igreja, né? Foi quando a gente mudou para Sorocaba, depois voltamos para São Paulo. Eu fui, eu fui falar em línguas estranhas, né? Que era uma coisa comum na igreja. Só que eu tinha aquela resistência, assim, de, não sei, um negócio meio estranho. Mas quando eu estava em Sorocaba, aqui um pastor falou para mim, porque na verdade eu tive, várias vezes eu tive sonhos que eu falava em línguas estranhas nos sonhos. Foi engraçado. Eu tinha, na verdade, medo, porque muito racionalismo na minha cabeça. E aí aqui em Sorocaba um pastor veio e falou, não, você fala assim, começa a orar. E aí eu comecei a orar em línguas ali, foi muito impactante para mim também. E logo a gente voltou para São Paulo, a gente continuou na Assembleia lá, e foi. Quando a gente mudou para cá, tô falando que a gente se casou, né? Se casou, a gente se casou e veio morar em Sorocaba. Aí a gente voltou para São Paulo, a gente continuou a Assembleia. E aí a gente começou a evangelizar um grupo de pessoas, que era meu primo, meu irmão, e começou a se converter gente ali da minha família. E aí um começou a chamar o outro. Quando vi eu e tua mãe, a gente estava com um grupo de 30 pessoas lá na escolinha da Edi, né, da Edilene, minha prima, que também tinha se convertido, então se converteu minha prima Edilene, meu irmão. Deus fez uma obra lá, minha família, e outras pessoas vieram, e a minha prima Edilene tinha uma escolinha de criança e tal, e a gente se reunia ali no sábado, fazia o culto, e foi tremendo. E aí, como é que vai levar esse pessoal para a igreja ali tradicional, pentecostal? Tinha aquela questão dos usos e costumes, né? Que fala do cabelo, da saia. Já não tinha mais nada a ver. Aí a gente começou a procurar a igreja. E foi que a gente achou uma igreja, que na época foi a Renascer, e a gente mudou para Renascer em Cristo e levamos todo esse povo para lá, umas 30 pessoas. E esse pessoal ficou lá, se batizou na igreja, e foi aí que eu mudei de igreja. Nesse meio tempo, entre sair da igreja onde eu estava para ir para a nova igreja, eu fiz a faculdade de teologia. Legal. E aí eu estava morando lá em São Paulo e tinha uma faculdade ali perto, na Vila Mariana. E aí eu fui fazer faculdade por gosto, né? Por querer, fui lá e fiz faculdade de teologia. Muito bacana. Eu sempre digo, quando eu fui fazer a faculdade de teologia, eu já conhecia muito que era ensinado, porque na escola dominical, né, na igreja, a gente aprende muito, né? Quanto tempo de convertido você estava quando você chegou na faculdade? 87 eu me converti. Quando eu fui fazer faculdade de teologia foi em 90. Foi quando nasceu. Tua mãe ficou grávida do Matheus, tá? Tava com. Foi de 92, 93, 94, 95, 96. Entendi. É. Então já tinha passado Uns alguns 4, anos, uns 6 anos.
Aí que eu fui fazer a faculdade de E teologia. toda a sua família que antes estava rejeitando, já nesse Aí a minha ponto mãe já... já tinha aceitado, meu pai também. Meu pai não fazia diferença. É, o meu irmão aceitou Jesus nesse período que é, foi exatamente quando eu estava fazendo faculdade hoje, 90, meu irmão, acho que foi em 93, aí se converteu. E aí Deus. Exatamente, foi quando eu estava com esse grupo, estava fazendo a faculdade de teologia, estava com esse grupo aí, se converteu meu irmão, meus primos, foi um momento de Deus, assim, tremendo. Glória a Deus. Foi um momento que aí que houve essa mudança de igreja, a gente estava buscando, isso é interessante, né? A gente estava, essa sede de um avivamento, de uma igreja que levasse o evangelho, né? A gente estava buscando coisas. E aí teve essa igreja, foi a Renascer, que na época foi tremendo, um movimento assim tremendo, e aí a gente levou o pessoal para lá. E então um momento assim, digamos, de avivamento, né? De um crescimento, foi muito bom. A gente foi foi quando nasceu o Mateus, que estava. Que a gente conta sempre esse testemunho, que ele nasceu com 6 meses e meio, 7 meses, e ficou na UTI 15 dias, e teve que pagar, e que foi uma loucura, deu um prejuízo danado esse menino. Nesse período difícil, a gente estava pagando um apartamento e para pegar as chaves do apartamento precisava dar lá o valor da chave e tal. E a gente foi num show do SOS da Vida, que era da igreja, no estádio lá do Pacaembu, eu e sua mãe, mais esse pessoal que tinha se convertido, a gente levou todos eles no show e tal. Lá, né? O White Cross, né? Que era um grupo de rock lá nos Estados Unidos, pessoal. E aí a tua mãe ganhou um carro lá, zero, lá no show, né? No SOS da Vida. Meu, tremendo. Foi um Rapaz, baita de uma resposta, assim, livramento de Deus, porque aí a igreja veio e falou assim: olha, a gente tem o dinheiro tal do prêmio, que o carro mesmo ensine. Falei, é o dinheiro mesmo que a gente quer. Aí o dinheiro veio e ajudou em tudo isso. Aí a gente pegou, foi para o apartamento. Então, Deus sempre trabalhou na minha vida, amém. na vida de quem crê, né? Mas a gente era muito fiel ao Senhor. Eu, tua mãe, com a família, a gente muito fiel. Deus trabalhou assim de maneira milagrosa. Aí fomos para o nosso apartamento, foi aí que o Mateus nasceu. E, e aí logo a gente mudou para Salto. Então, eu estava na Renascer lá e aí nós mudamos para Salto. Quando nós mudamos para Salto, aí começou um GC, um grupo de comunhão, dentro da nossa casa lá em Salto. E foi aí que você nasceu. Logo aí veio você. A gente já estava em Salto. Eu percebo que essa. Só fechando esse É, ponto que eu lembrei da sua conversão, quando eu olho, olhando aqui o que você está contando da sua história, eu vejo que foi marcado então por muito mover do Espírito Santo, né? Espírito Santo falando com a sua sogra, com a avó, é, falando com você, falando com a mãe, falando com o Espírito Santo sempre agindo assim, realmente trazendo uma resposta, uma direção, e não só o Espírito Santo sozinho, mas também marcado muito pela palavra já, né? sim. Então foi já desde a conversão já marcado então dessa forma, um grande desejo de De conhecer a conhecer, de palavra, de entender. ler e também essa busca pelo Espírito É, Santo, vindo de uma igreja pentecostal, principalmente a experiência que vocês tiveram é, ali. E daí, com esse conhecimento, né? Conta aí onde você estava contando, então, como que nasceu a igreja? Como que você. é, Aliás, como que veio primeiro esse chamado pastoral, né? Você exatamente. era um convertido cristão, quando você se deu conta, falou: não, vou ser pastor. É. Como que você aceitou isso? Jesus amado. Então, a gente mudou para Salto. Aí começou. Era esse chamado de Deus na nossa vida, porque começou de novo um grupo. Então, esse grupo lá de São Paulo ficou na Renascer lá em São Paulo. A gente mudou para cá, começamos um grupo na nossa casa, de novo, assim, uma pessoa veio, se converteu. E quando a gente viu, tava de novo com um grupo grande lá, gente se convertendo na garagem da nossa casa ali em Salto. E aí eu ia na igreja Renascer em Indaiatuba, e eu falei, não, abre uma igreja lá.
Aí eu falei, tá bom, aí eu aluguei o salão e tal, mas vamos mandar um pastor, vamos mandar um pastor. Tá bom. E eu trabalhava em São Paulo, né, publicitário, trabalhava no Jornal Estado de São Paulo. Eu era publicitário, eu vendia anúncios publicitários no jornal e estava bem, feliz da vida lá, ganhava bem, estava sustentando a molecada. E aí abriu a igreja, alugamos e vamos mandar um pastor, vamos mandar um pastor. Mas você veio para Salto trabalhando ainda? Eu trabalhava no Estadão e a gente morava em São Bernardo e trabalhava no estado que é na Marginal Tietê. Demorava 1h30 para chegar no Estadão de São Bernardo. E quando mudamos para Salto, demorava 1 hora. Era mais rápido vir de Salto para o jornal do que de São Bernardo, por causa do trânsito. Então eu continuei trabalhando. Depois que eu mudei aqui em Salto, eu continuei trabalhando no Estadão por mais quase 4 anos. E foi aí que começou a igreja. A gente alugou o prédio e então eu ia para São Paulo, voltava, ia à noite, ia para o culto. E aí eu comecei a dirigir o culto e tal, mas eu nem imaginava ser pastor integral, nada disso. Aí que era a bispa Lenice na época, lá em Campinas, falou, não, você é um pastor, você tem um chamado, nós vamos te ungir pastor. Eu falei, não, eu não quero. Não, você tem um chamado. Aí um profeta veio lá na cidade, um pastor Horácio, que é um amigo nosso lá de Salto, um pastor, e teve um evento da igreja evangélica lá, do conselho de pastores, e veio um profeta lá que chamaram Nissan, ele é muito conhecido. Aí ele veio e Deus usou ele para falar comigo. Falei, você tem um chamado, pastor, vai ser ungido pastor, tal, e confirmou. Aí eu falei, Jesus amado, eu não esperava isso não. Mas sim, no fundo, claro, eu sentia, né? Tinha o chamado. E aí eu aceitei, aí que eu fui ungido pastor pelo ministério, pela Renascer em Cristo. E aí o que aconteceu? Aí a gente continuou lá em Salto, então continuamos o trabalho, a igreja cresceu, mudou o prédio lá em Salto. Aí eu vim ser o pastor da Renascer em Cristo aqui em Itu. Que, inclusive, foi neste prédio onde nós estamos aqui hoje, né? A Vida Plena está. Era a Renascer em Cristo que era aqui. E aí eu fiquei aqui como pastor no ofício, foi no ano de 2000, 2001. Aí... No final de 2001, né, foi em 11 de setembro de 2001, foi o dia que caiu a tal das Torres Gêmeas. No dia 11 de setembro de 2001, eu saí da Renascer, que foi um processo também, porque aí Deus começou... Tudo isso fala muito da nossa igreja, da Vida Plena, porque na Renascer, eu aprendi um negócio assim, a igreja era muito boa porque cresceu muito. Mas, de outro lado, não foi uma igreja que tratava das pessoas, que buscava uma mudança da vida das pessoas. Então, ganhava muita gente, mas não transformava as pessoas, né? Então, a gente trabalhava muito, todo mundo que estava ali na igreja, trabalhando, mas não eu de vida, né? E como eu tinha vindo da Assembleia, de uma igreja pentecostal, tinha feito faculdade de teologia, então eu sabia da importância, né, dos valores do cristianismo. E lá, né, na Renascer eu fiz uma apostila de discipulado. Nunca tinha visto em lugar nenhum isso. E falei, não, precisa ter discípulo, que Jesus fala discípulo. Não tinha lido o livro, não tinha ouvido falar de nós discipulados, que foi um movimento do G12, da igreja em célula. E aí eu falei, não, precisa ter discípulo, a igreja precisa fazer discípulo e tal. E eu fiz uma apostila de discipulado lá na Renascer, que era a nossa vida com Deus, a nossa vida com a família, a nossa vida na sociedade, a nossa vida na igreja. E aí eu separei isso, coloquei os versículos, enfim, fiz um curso. Esse curso foi dado na Renascer, mas logo eu percebi que a igreja não queria aquilo, e aquilo eu comecei a entrar em contradição com aquilo que Deus estava colocando dentro de mim, e foi por causa disso que eu acabei saindo do ministério, da Renascer. Uma divergência de visão mesmo. Deus está te trazendo uma identidade própria, né? Algo próprio. Então, amém, glória a Deus, teve esse processo de aprendizado ali, né? Que Deus te apertou para o ministério pastoral. Quem sabe sem essa oportunidade você teria demorado muito para tomar essa decisão. Pode contar. Porque que foi a transição de pastor, que foi na Renascer, para pastor integral, que foi na Renascer.
Nesse ponto, é verdade. Você estava trabalhando no Estadão ainda. Eu trabalhava no Estadão e eu era pastor. E a minha ideia é que eu... Aí quando eu me tornei... Aí quando me ungiram pastor, eu continuei trabalhando e pastoreando a igreja. Aí chegou um ponto que eu não aguentava mais. Foram 4 anos esse processo. E eu não aguentava mais, porque era cansativo demais, né? São Paulo e pá. E eu queria entregar à igreja. Já tinha sido ungido pastor, mas falou, não dá e tal. E a minha ideia era, vai entregar à igreja, algum pastor vem. E eu comecei a pedir para a bispa Lenice lá, manda um pastor, não dá mais, não estou aguentando. Mas orando ao mesmo tempo. E pedindo para Deus uma direção. E é muito interessante que aí foi uma semana que eu estava muito angustiado. Falei, Senhor, ou o Senhor fala comigo, ou eu vou fazer alguma bobagem, vou fazer alguma coisa que o Senhor não quer, né? E orei, jejuei aquela semana e Deus me deu uma palavra. Eu passei a noite inteira sem dormir. Eram umas 4:30 da manhã. Eu ia trabalhar naquele dia. Eu estava assim, muito angustiado, precisando de uma resposta de Deus. E aí Deus falou comigo em Davi, em Ziclag. Quando Davi está trabalhando para os rei Irão, e aí o rei Irão vem e fala assim, o pessoal não quer mais você trabalhar aqui, Davi vai embora, tal, né? Que foi quando ele está com aquele 450 lá, endividados, ele é contratado para lutar ali, né? Então ele é um empregado ali, né? E quando ele vem para Ziclag, que ele vem, tá bom, vamos embora. Quando ele volta, ele chega na cidade dele, a família tinha sido levada, os filhos tinham sido levados e tal, tinham destruído tudo, e aí ele chora até não ter mais forças para chorar, e ele pede para Deus, Deus fala, persegue, você vai recuperar tudo. E aí Deus falou comigo, você está como Davi, querendo esse emprego, continuar aqui, mas eu quero que você vá embora, porque tem algo mais importante que a sua família. Que aí eu entendi que era a igreja, que era o meu chamado. Então Davi estava fugindo do chamado dele, querendo ser empregado. Deus falou claro comigo ali no texto, naquele dia. Eu falei, meu Deus, chorei muito ali, entendi o que Deus queria. E foi tão de Deus que aí eu cheguei trabalhava no Estadão, o meu chefe reuniu lá o pessoal e falou, hoje o Estadão está dando um recado para todo mundo. Quem quiser ser mandado embora, o Estadão vai mandar embora, vai pagar prêmio, vai pagar porque quem se candidatar ali, né? Então, estou falando porque eu sou obrigado a filar, tá aqui e tal. Eu sei que ninguém. E aí, quando ele falou, o pessoal foi trabalhar, que trabalhava na rua, eu fui lá conversar e falei, eu quero ser mandado embora. O meu chefe falou, você tá louco? Não, você tá bem pra caramba. E eu ganhava muito bem no jornal, estava muito bem. O Zé Luiz, não esqueça. Ele falou, não, Gerson, não, você não pode fazer isso, não. Mas por que você está falando? Não, porque Deus falou comigo e tal. E ele falou, mas aí eu... Mas ele falou, não, você tem que pensar direito e tal. Você tem família, você tem filhos. E ele falou, espera um mês. Esse projeto vai demorar um mês aí, não sei. E aí eu falei, tá bom. Aí fui trabalhando. Aí chegou um belo dia lá, ele me liga, tô na rua trabalhando, eu falo assim, Gerson, você quer mesmo esse negócio? Você quer ser mandado embora? Meu? Eu quero, sim. Então. Não, porque é hoje o último dia. Você tem que vir aqui pro Estadão, eu tava na rua trabalhando, você tem que assinar hoje. Ai, meu Deus do céu. Aí saí correndo, é interessante isso, porque aí eu vim correndo, cheguei lá no Estadão, assim, mas correndo, carro, sei lá, eram 5h, 5h30, tem que assinar, cheguei lá, assinei o papel meio esbaforido lá. Não, tá. Aí falou, tá bom, você não trabalha mais aqui, né? Ganhando Fui bem. Fui mandado embora. Ganhando bem. Pra virar pastor. Fazia Jesus total sentido. Tá que nem os discípulos. Loucura. Não, vou seguir Jesus, mas você vai morrer. Eu vou seguir, tô indo. Glória a Deus. Foi engraçado porque aí eu peguei a Marginal Tietê, peguei conto sempre essa história, peguei a Bandeirantes, que a gente morava em Salto, né? Peguei a Bandeirantes, aí, meu Deus, o que eu fiz? Eu vou voltar lá. Vou cancelar isso. Não posso. Tipo assim, eu tô desempregado. Amanhã não. E aí eu tava passando o pedágio, paguei o pedágio. Quando saí do pedágio, eu vi uma carreta vindo do outro lado, assim. Mas foi de Deus, né? Eu vou comprar uma carreta e o Ronaldo, que é o meu cunhado, né? Vai dirigir a carreta. Deus falou comigo, se eu comprar uma carreta, ele vai trabalhar, e vai ser seu sócio. Deus falou assim alguma coisa. Eu falei, que loucura, né? Passou. E foi o que aconteceu. Eu acabei comprando uma carreta e o Ronaldo estava com um trabalho, que era trazer linha branca, que fala lá do Nordeste. Enfim, aí foi uma nova história. Correria. Aí eu fiquei integral
pastor integral na Renascer. na Renascer. Legal. Em Salto. Em Salto. Daí veio para Itu. Aí, logo a igreja, logo depois que eu estava integral, a igreja falou, tá precisando ir em Itu e tal, que era o pastor que estava aqui, saiu tal, não sei o quê. Aí eu vim para cá. E aí, quando eu fiquei aqui, já estava 1 ano e meio, mais ou menos, aqui. Eu vim para cá em 2000, e a gente, até 11 de setembro de 2001, quando eu saí. Aí foi quando começou o processo, porque é esse processo que eu estava falando, de Deus falando, né? Deus tinha um chamado, tinha né? algo próprio para você, né? E aí, não, aquilo começou a conflitar e falei, não é isso, a igreja tem que ser um lugar de transformação, de mudança de vidas. Isso era muito forte comigo. Aí eu saí, só que quando eu saí da vida plena, Deus não tinha falado comigo da Renascer. Quando eu saí, Deus não tinha falado da vida plena. Não tinha igreja ainda. Não, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida aí? Largou o Estadão para virar pastor e largou a igreja para não sei o quê. Meu Deus do céu. Só seguindo. Aí foi a outra fase da história, porque aí eu tô morando aqui em Itu, pagando aluguel, e agora desempregado, tinha a carreta, que era o que sustentava, porque na verdade, bom, a carreta que me sustentava era integral, e aí o que aconteceu foi que a nossa vizinha lá na casa, onde a gente morava aqui no Jardim Eridano, em Itu, ela estava com câncer. A filha dela, na verdade a filha era a mãe, né, da nossa vizinha. A nossa vizinha falou, minha mãe, aí oramos pela mãe, a mãe dela foi curada do câncer. Aí se converteu a mãe dela, ela se converteu, a Sandra e o Ricardo, a mãe dela, o avô dela, que era um senhor de 90 anos, e eu comecei a ministrar esse povo, né? Amém. Tinha chamado, aí começou a fazer um culto ali na sala da nossa casa, aí começou a fazer o culto na sala da nossa casa, começa a vir outro, começa a se converter gente, ele estava com um grupo ali de pessoas, aí sempre conhecendo os pastores aqui na cidade, pastor Wagner Pança, né? Foi uma pessoa assim, chave de Deus, porque aí ele falou, não, você tem um chamado. Claro, eu estava ferido, né? Tinha saído do ministério, era integral, estava machucado e tal. E ele, não, Deus tem um chamado, e aquelas pessoas se convertendo, não, a gente vai alugar um salão, você vai abrir uma igreja. Eu falei, não mas eu fui deixando, ele foi um instrumento de Deus, assim. Aí ele viu o lugar onde começou a vida plena, que foi um prédio ali na Vila Guite. E aí ele falou, não, nós vamos alugar. E eu acabei alugando esse salão e levei esse povo que estava na minha casa para lá e começou a igreja. Quando começou, no primeiro mês, foi um mês, era para ser que era a Igreja de Deus, que é onde o pastor Wagner Pança estava, e né, ele que estava comigo, mas logo Deus foi falando, não é isso que eu tenho para você. Deus usou a vida do pastor Horácio em Salto, pastora Ângela, para falar comigo, Deus tem um chamado na tua vida e tal. E aí eu tive uma noite, um sonho, e eu acordei com Deus, eu falando, a igreja Vida Plena. Deus deu um nome assim, quando a gente morava ali no Eridano. Aí eu falei, não é igreja de Deus, é a igreja Vida Plena. Igreja Vida Plena. Eu já estava conversando com o Horácio, porque essa questão do discipulado, de formar discípulos, de fazer discípulos, que veio a visão do G12, que era a visão da igreja em célula, de fazer discípulos, e aquilo me encantou. Eu falei, é isso, a igreja precisa fazer discípulos. Então já estava dentro da Renascer, já tinha feito uma apostila sobre fazer discípulos, e aí, quando começou a Vida Plena, né, que aí foi no ano de 2002, né, nós já começamos com essa identidade, que até hoje é muito forte na Igreja Vida Plena, que é dar discípulos, fazer filhos, fazer discípulos. Né? E aí foi quando aí então começou, Deus deu o nome, a Igreja Vida Plena, aí que fizemos a Igreja Vida Plena, né? Fizemos a faixa. Amém. Começou lá no Vila Guite. Lá na Vila Guite, Igrejinha Azul. A Igrejinha Azul é conhecida como Igrejinha Azul da Vila Guite. A lembrança que eu tenho era a Igrejinha Azul ali, ficou marcado. Hoje passa a tá verde e não entendo nada. Rapaz, era você, Mateus e o Felipe. 3 filhos. Meu Deus do céu. Deus purinho. Amém.
Então, conta mais pra gente um pouco, que você tá falando aí de que você fundou a Vida Plena, que Deus estava te dando uma identidade, É. essa identidade do discipulado. Então, quando você olha para a Igreja Vida Plena, assim, que desde quando foi fundada, qual que é a essência? Como que Deus te direcionou nisso? O que que você aprendeu, né, nesse processo de construção da igreja? Você é um pastor há algum tempo ali aprendendo, uma época que talvez não tinha muitos cursos, muita internet, você foi fuçando, mas como que Deus falou com você? Como que nasceu a essência da Vida Plena ali, essa questão do discipulado, do aprendizado, do amadurecimento? É. Então, aí quando a gente começou ali, muito forte sempre foi então essa questão, que era uma marca, a igreja tem que mudar vidas, tem que ter discipulado, tem que estar. Então, a gente conheceu naquela época, também estava crescendo muito e tal, que era a igreja em células. E aí a gente se aproximou, que foi lá do pessoal de Manaus, né, que foi do pastor René Terra Nova, e o pastor Horácio, na verdade, de Salto, que tinha conhecido lá. E aí a gente era muito amigo, até hoje somos amigos, né? Mas era muito próximo, e a gente falou, não, Gerson, você precisa conhecer. E aí ele me levou em Avaré, que era um pastor lá, o pastor Alain, uma benção, também um homem de Deus. Aí, não é isso. Aí a gente começou a se envolver nisso, tem que fazer discípulos. Então a igreja já começou muito forte a Vida Plena com esse entendimento de relacionamentos, de crescimento pessoal, de maturidade, de formar líderes. Isso foi uma marca muito forte. E como eu tinha passado então pela Assembleia de Deus, a questão pentecostal, né, do pentecostalismo, né, do Espírito Santo, dos dons, a gente tinha isso muito forte também. E como eu passei pela Renascer, tinha também uma visão de sermos uma igreja jovial, uma igreja contextualizada, que entende, né, que tem uma linguagem que consegue se comunicar, que era essa ideia da Renascer. Sim. Então, essas coisas que formaram a Vida Plena, né, desde o início. E aí a gente, ali, logo da Igrejinha Azul, a gente foi para o cinema, para o Cinebone, que foi a Igreja Verde, que a gente fala, porque a gente pintou de tudo de verde lá. E aí continuamos. E aí é um processo, né? Porque aí o que aconteceu? Foi o trabalho da igreja em célula, só que a gente... o grande erro que é importante compartilhar é que a visão, ela não pode ser maior do que o chamado de um pastor local. Então, foi se valorizado demais o instrumento e de menos o espírito. Foi valorizado demais a mecânica da coisa, como fazer a coisa, do que a essência da coisa. Exatamente, a estratégia. Não, como fazer, mas quando se valorizou demais a estratégia, se desvaloriza a essência. E foi algo que eu aprendi a duras penas ali. E eu falei, não, aí isso está sendo valorizado demais. Porque não, tem que fazer assim, tem que fazer, como é que vai? Vai nos congressos, como é que faz? Qual que é a estratégia? Qual que é a visão? Porque a visão no final é o que tem que ser feito. Não, então você vai lá, você levanta 12, você unge assim, e aí você dá essa aula em 9 meses, em 9 meses vocês formam um líder, o líder vai lá e é líder de célula, e vai multiplicar, e multiplicação, e multiplicação. Só que não é assim, né? Não é assim. Então, quando eu percebi, passou uns 4 anos, e eu falei, não, tá errado. E eu digo isso, eu percebi, porque estava todo mundo no embalo. Eu falei, não tá perdendo a essência do que é, a identidade, você começa a perder a identidade também do que é você como pastor da igreja que Deus está formando, para seguir uma visão, né? E aí a gente se desligou do G12 lá, do pessoal, e fomos buscar a nossa, né, o que Deus estava nos dando. Foi muito bom. Uma frase que você sempre fala, né, que eu acho que é bem legal nesse contexto, que a igreja não é formada por visões, né, estratégias, mas por pessoas. Por pessoas. Às vezes um cara Deus deu uma estratégia, uma direção e funcionou, mas por quê? Porque naquela igreja tem aquele cara. Se a gente for ver, o Dunamis tem a Monte Sião, tem o Tel Hayashi, o Jesuscope, Douglas Gonçalves. E eles tiveram algumas estratégias que funcionou. Mas aqui a gente não tem o Tel Hayashi, não tem o Douglas Gonçalves, a gente tem o Pastor Gerson, a gente tem o Estevam, a gente tem o Mateus, o Pastor Vera. Então o que Deus tem para vocês, né? Como Deus vai usar vocês nesse contexto?
Olha, isso é importante se compartilhar, né? Porque eu vi muitos pastores perecerem porque seguiram uma visão e anularam exatamente esse chamado pessoal. E de tanto anular o pessoal e seguir uma estratégia que dá certo, acabaram sufocando tanto a igreja e o próprio ministério que acabaram desfalecendo ali, né? Fecharam a igreja. Eu conheci muita gente aqui na região que acabou fechando a igreja e não conseguiram. Frustrado. E aí, algumas coisas é importante dizer aqui que eu aprendi nesse processo. A visão de crescimento de igreja não está certo. Não é bíblico. A visão da igreja é transformação de vidas. Então, em Colossenses 1, lá o apóstolo Paulo fala: para isso eu me esforço, me desgasto, para formar Cristo em vós. Ou no outro, em Colossenses também, de novo, ele vai dizer: para isso eu me esforço, né, com todas as minhas forças, para levar-os ao crescimento, ou a palavra lá é teleios, ao amadurecimento. Então, o objetivo e o grande propósito de uma igreja é transformação de vidas, que é o que Deus tinha me dado lá atrás, no discipulado e tal. Então, quando eu fui para a visão olha que interessante, quando eu fui para a igreja em célula, foi por causa do discipulado, foi o que me chamou a atenção. Eu lembro até hoje, quando eu estou sentado no quarto, lá na sala do pastor Horácio, ele me contando um monte de coisa da visão, quando ele falou: não, porque discipulado, eu falei: o quê? Discipulado? Não, porque foi a apostila que eu fiz na Renascer. Ele falou: não, então, porque tem discipulado. Eu falei: então é isso. Eu lembro que eu comprei aquela visão e fui seguir por causa do discipulado. Só que depois que eu estava lá dentro, era a multiplicação que era, né? Não, a igreja crescer, crescer. E aí Deus falou comigo, falou: você está enganado, você está se desviando do início. Então, foi aí que a gente realinhou de novo, falou: opa, e eu louvo a Deus por isso, porque se estamos aqui, é porque Amém. Deus foi nos alinhando aí, né? O discipulado, ele acaba indo na contramão dessa visão de crescimento pelo crescimento, né? Porque eu lembro que eu estava lendo um livro, que é A Formação de um Discípulo, muito bom, e ele deixa bem claro isso, que você pode ter um culto para 1000 pessoas, mas se elas não forem discipuladas, você vai perder as 1000. Só que o discipulado, ele vai na contramão porque parece pouco. Tô discipulando uma, duas, precisa de mais tempo, né? Mais entrega, mais conversa, mais desenvolvimento, uma, duas. Só que daí depois de um ano, uma, duas maduras, discipula mais duas e vai crescendo e vai multiplicando de uma forma mais Mas você vê, então, natural. O objetivo não é o crescimento. Sim. Eu vou fazer discipulado para crescer. Não, vou fazer só porque eu tenho que fazer. É o que Jesus disse: vão e façam discípulos. Então eu vou fazer porque é o que Jesus mandou fazer. Agora, se vai multiplicar, se não vai multiplicar, isso não me pertence, porque a Bíblia diz que Deus dá o crescimento. Agora, se eu me preocupo com o crescimento, aí você muda tudo. Aí, se o objetivo é o crescimento, que é o que a gente está vivendo... Porque é muito claro, a vida plena, 23 anos, passou por todo esse processo. Estou dizendo da igreja. Então, assim, crescimento. Quando eu vi pastores buscando o crescimento, eu vi pastores se frustrando, pastores se cansando, se abatendo, porque não cresce. E outros quase que corrompendo a essência da igreja para fazer crescer. Não, então eu vou fazer isso porque faz crescer. Então, se o seu grande alvo é fazer crescer, tem que tomar muito cuidado, porque se não tá, o grande alvo não é transformar vidas. É o que acabou tornando muitas igrejas hoje na igreja fast food, né? Igreja do consumismo. Eu vi o Hernandes, né? O Hernandes Dias Lopes dizendo uma igreja cheia de pessoas vazias. Né? Exatamente. Então, o nosso processo foi muito forte nisso, porque eu confesso, eu fui influenciado por toda essa visão, né, de crescimento. Mas eu louvo a Deus, essa é a nossa essência, que no tempo Deus foi falando, falou: vem para cá, você está se perdendo aí. E aí eu vi pastores se perdendo, eu falei: não. E aí a gente reajustou, realinhou. Depois houve um momento de conhecer, de edificação da Igreja Vida Plena, passando para frente, né? Um momento de edificação da igreja como operacional, dos ministérios, e nós fomos buscar numa outra igreja isso, né? E ajudou-nos muito, né, na estruturação dos ministérios, na formação da igreja, né, na operacional,
de como conduzir o culto, enfim, organização. E a gente buscou bebermos dessa água num outro ministério, foi bom, mas também a gente também falou, opa, de novo a mesma coisa, porque foi essa transição de igreja em células para crescer, para uma igreja que não é mais em células. É um outro estilo, que é o que hoje está explodindo aí no Brasil. É um outro estilo, mas que também é para crescer, que foi todas essas questões que foram como se fosse a igreja foi se atualizando nas estratégias, né? O que é bom tal. Então, a gente pegou isso, mas logo de novo a gente falou, peraí, tá exagerando, tá perdendo a essência da igreja, não é? Tá bom, vamos organizar, mas chega um ponto que você fala, né? Vamos ter algumas estratégias aí para... então, por exemplo, vamos lembrar, cartazezinhos ali na entrada da igreja, sejam bem-vindos, é uma coisa legal, a gente vai buscar aí, a igreja está fazendo isso. Tal. Mas daí você começa, né, que eu vi agora há pouco tempo, não, dá pipoca pra gente, né? Vamos dar pipoca cafezinho, pro povo. Chocolate quente. Chocolate. Tem igreja com no culto, né? soda limonada já ali. Não dá. Então, aí você começa a ver isso. De novo, eu falei, opa, tá tomando rumo errado esse negócio aí. E hoje, digo isso porque estou falando isso, quando a gente começou a perceber, quando eu percebi isso, já foi há uns, não sei, talvez há uns 6, 7 anos atrás já. Falei, opa, não é isso, não é a nossa essência, não é a nossa identidade. E a gente buscou outro caminho, que é esse caminho do discipulado, do crescimento, da maturidade. Amém. E aí, enfim, então a igreja, a Vida Plena passou por esses momentos, mas hoje eu vejo, né, a gente vê, né, no Instagram, né, você, eu, todo mundo que está aí, vê no Instagram muito esses dias eu vi uma imagem ali na igreja, duas imagens, feita ali no inteligência artificial, igreja da Bíblia, né, com 3 pessoas ali, a igreja da revelação, tal, não sei o quê, cheio de gente. Então, essas coisas a gente está vendo na internet, né? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Hernandes Dias Lopes, gente séria, né? Que está ali, o reformado lá, o Nicodemos, e tantos outros que a gente vê que está falando, né? Eu vi a Ana Paula Valadão esses dias ali, né? Falando, o marido da Ana Paula Valadão, não lembro o nome do pastor, mas enfim, eu estou vendo que a igreja hoje, o que a Vida Plena que Deus nos deu desde o início é algo que é isso, né? É uma essência do que é a igreja. Eu louvo a Deus por isso, somos uma família, né? Hoje, é isso que eu vejo a essência de quem eu sou, né? Eu também vejo mais maturidade, claro, quando começamos o ministério como pastor, eu tinha 27 anos, né? Hoje tenho 55. Vários anos. Tem vários. E amém. E você está falando então dessa identidade da igreja desde o nascimento, desde a sua conversão, né, do crescimento na palavra, o amadurecimento, o discipulado, né, essa busca mais séria por Deus, né, como homem construindo a casa na rocha, né, que não vai se abalar por qualquer tribulação, mas vai continuar seguindo ao Senhor. E olhando hoje, o que a igreja tem feito, Deus tem te dado para desenvolver isso, desenvolver o discipulado, desenvolver o amadurecimento na igreja. Hoje, o que a igreja tem feito? Como que a igreja tem trabalhado? Então, hoje nós estamos num momento que eu diria assim, feliz, porque estamos com bastante clareza do que nós estamos fazendo, nossos projetos, nossos trabalhos. E a gente reorganizou a igreja, por exemplo, nossos cultos de quarta-feira, que eram cultos que acabavam sendo uma repetição do culto de domingo, um pouco diferente e tal, mas, né, uma repetição, tendo em vista o curto tempo que a gente não tem tempo, a gente falou, precisamos tirar o culto de quarta e colocar um tempo para amadurecimento, para crescimento. E aí nós colocamos de segunda-feira as mulheres vêm e de terça-feira os homens. A gente achou necessário essa operação, primeiro para trabalhar com menos pessoas, né, com as mulheres e temas específicos dela, com os homens temas específicos e também, enfim, a mulher está em casa na terça, o homem vem, fica com os filhos e vice-versa. E
esse tempo para tratar com os homens. Aí Deus nos deu uma forma, né, de fazer esse tempo aqui. A gente chega, tem um culto, uma adoração, e aí uma palavra. Geralmente a gente está comprando baseado num livro, compartilha o livro. Geralmente eu digo, porque às vezes é outra estratégia. Agora a gente vai voltar de novo, né, com esse trabalho com o livro da Bíblia. Enfim, mas aí sentam, recebe a palavra todo mundo, e aí depois separa em grupos, senta em grupos de 8, 6, 7, 8, 9 pessoas, mulheres na segunda, homens na terça, para compartilharmos juntos. E tem sido bom demais esse tempo, né? A gente tem experimentado de crescimento. Às vezes eu vejo homens falando: nossa, pastor, como foi bom eu poder abrir o coração, falar, confessar um pecado, uma dificuldade, alguma coisa que eu não estava entendendo, eu perguntei ali no grupo. E tem sido maravilhoso, né? Esse compartilhamento das pessoas sentados na mesa, né? A mesa, né? Como a mesa é importante, né? Inclusive é numa mesa que a gente faz, né? Todas as salas aqui tem uma mesa, o pessoal senta em volta da mesa. Então essa é uma estratégia que Deus nos deu já há alguns anos. A gente já está indo para uns 3 anos já com esse trabalho e tem sido sensacional. Estou muito feliz, vejo resultados, né? Eu vejo que resultados. Amém. Vejo resultados. Que resultados? Pois é. É como impressionante, assim, ver homens que falam assim: olha, eu tô orando pela minha esposa, coloquei a mão na cabeça dela e orei por ela, porque eu aprendi ali que eu preciso ser um sacerdote, preciso ser um homem dentro da minha casa, um cristão e tal. Olha, eu sentei com os meus filhos ali, conversei com eles, porque eu aprendi ali, né? Uma mudança real, né? Uma mudança Deixa real. de ser aquele culto que o pastor fala com Deus e fala comigo, e começa a ser eu tenho que buscar o Senhor e praticar, né? E viver. Porque aí o cara volta semana após semana, senta naquele grupo e ele precisa falar: olha, aquele pecado que eu confessei, que eu não orava, que eu não fazia, olha, eu estou mudando. Então, o grupo vai fazendo com que as pessoas não sei se a palavra se cobrem, mas se ajudem, né? Mutuamente a... Não, eu preciso, agora eu tenho que dar... eu não chego aqui domingo, vou embora, domingo após domingo vou embora, e um culto e tal, e todo mundo ficou feliz, chorou, eu fui embora e não aconteceu nada. Não, eu tô num grupo que eu tô tendo... Eu tenho uma satisfação a dar para algumas pessoas aqui que estão me conhecendo. Então tem sido tremendo, assim. Amém. Esse é o discipulado com a igreja ali de segunda e terça. Segunda e terça, com os homens. Aí a gente tem um grupo de líderes que a gente trabalha com esse grupo. A visão sempre o trabalho é essa questão do pessoal, do discipulado, do amadurecimento. Então tudo que nós fazemos na igreja tem em vistas isso, né? Essa mudança, essa transformação pessoal. Então... a gente tem GCs, né, grupos de comunhão que a gente uma vez por mês, nas casas, para ter essa integração nas casas, relacionamento, o discipulado de quarta-feira com a liderança, esse trabalho com a igreja e outros que a gente vai implementando. Amém. E glória a Deus, a gente vê que o resultado do discipulado não é só uma pessoa feliz no culto, né? Mas é uma pessoa durante a semana praticando o evangelho. Então, vivendo com a família, trazendo transformação. Pode falar. Uma das coisas que, ao longo desses anos, Deus foi trazendo clareza é que nós, como igreja, essa igreja que acabou desejando o crescimento né, numérico, ela se desprendeu demais das suas bases, dos seus fundamentos. Estou falando históricos, né? Então, do ensino histórico, da palavra, do conhecimento. É como se a gente rejeitasse tudo que aconteceu lá para trás. Não, agora a gente está fazendo algo novo, uma estratégia nova. E tudo bem, a gente tem que trazer coisas novas, mas aí exagerou, então cortou-se completamente com as bases. O que a gente está vendo hoje, essa crise, é uma crise, eu vejo como uma crise na igreja. Eu vi hoje um pastor falando,
eu tenho visto muitos, mas um deles falou: olha, será que está tendo conversão? Eu vejo uma igreja perdida, né? Muitos evangélicos, né? Mas poucos Será cristãos, que está poucos acontecendo? Tá convertidos. todo mundo falando isso, todo mundo, né? Enfim, os pastores que a gente conhece falou: pô, peraí, será que tá... Então, mas por que chegamos a esse ponto, né? Que parece que está acontecendo algo, mas é muito externo. Porque a gente cortou bases, fundamentos, isso é muito sério. Isso tem me preocupado demais. Eu falo, meu Deus, a gente tem que trazer. Então, essa é uma essência da Igreja Vida Plena, assim, dos fundamentos, daquilo que é histórico, né? De voltarmos. Eu tenho falado muito sobre Agostinho de Hipona, sobre Tomás de Aquino, sobre Lutero, sobre Calvino. A gente tem que trazer os fundamentos da igreja. Bíblia, as cartas do apóstolo Paulo, né? A gente tem que se voltar mais para a palavra de Deus. Agora em outubro, novembro, a gente está, tua mãe, né, a pastora Vera, e outros líderes, a gente está indo para um congresso, né, que já é o 4º ano. É um congresso que sempre assim, são 6 dias ali, 5 dias de estudo bíblico. É um congresso, cada pastor vai pregar um capítulo. O ano passado foi baseado em Romanos. Então foram 16 capítulos de Romanos estudando. Então, há muito tempo que eu não participava de um congresso de estudo bíblico, onde cada pastor prega um capítulo. Você sai dali cheio da palavra, do ensino, do fundamento. E eu falei, meu Deus, quantos anos que eu fui em congresso que falava sobre crescimento. Venha nesse congresso que você vai descobrir como fazer crescer a tua igreja. E essa valorização extrema roubou os fundamentos. E eu entendo hoje, a Vida Plena tem essa característica muito forte de buscar fundamentos, assim, bem firme, porque é o que nós precisamos. Amém. Uma casa sem fundamentos cai, Meu né? Deus do céu. Então, você comentou agora sobre a igreja, a identidade, como tem o que vocês têm feito, né? O que Deus tem dado de estratégias ali para esse crescimento, esses fundamentos, a questão da uma igreja fundada na palavra. E se você olhasse hoje, olhasse para as pessoas, para os membros, para a igreja, o que você diria para eles? Onde você quer ver eles daqui para frente? Daqui a alguns anos, alguns dias, para cada membro da igreja, onde você quer ver eles? O que você quer que eles vivam de fato? Olha, você está na vida plena, eu quero que você viva isso, Amém. quero que você faça isso, quero Amém. que seja assim em sua vida. Amém. Então, a nossa missão que está ali, escrita na placa lá, é gerar filhos para que eles promovam a vida plena, né? E vivam a vida plena e promovam uma vida plena, como filhos, né? Então, como uma igreja família, gerarmos filhos para que esses filhos promovam, né, uma vida plena. Vivam e promovam, né? Não, porque não é só viver, né, a minha vida plena, mas promover. E, aliás, você não vive uma vida plena se você não promover plenitude, né? Então, eu entendo que temos entendido, né, que essa maturidade é o que honra e glorifica o nome de Deus. E se você, então a gente tem uma missão de levarmos o evangelho. E esse evangelho, esse levar à plenitude, na minha casa, começa dentro da minha casa. Eu preciso levar, evangelizar essa missão dentro da minha casa, no meu trabalho, na minha família. Então, entendo que uma pessoa que está amadurecendo e vivendo essa plenitude naturalmente vai fluir dela a missão dela, que é levar Cristo, né? As pessoas vão ver Cristo na vida dela. E o conhecimento da palavra, né? Ontem nós temos aqui na Igreja Vida Plena, para a pessoa se tornar um membro da igreja, ela faz um curso, que é o curso Conhecendo a Igreja. Aí no final do curso ela assina um termo de compromisso, que é uma formalidade, né, de assinar um termo, mas que a pessoa da Igreja Vida Plena entende. Bom, eu tenho um compromisso com a igreja, uma responsabilidade com a igreja. Eu não venho aqui na igreja só para receber lá do altar, eu venho aqui para dar. Por isso que nosso lema aqui é uma igreja para amar e ser amado, né? Amém. Então, não só ser amado pela igreja, mas amar. Então, você tem uma responsabilidade. Então,
Aí a pessoa se torna um membro da igreja. Como um membro da igreja, você precisa... Aliás, é um livro muito bom, essa 9 Marcas, ele tem um livro que é Membresia, muito bom. E a gente tem nos baseado muito nas 9 marcas. A membresia, o membro da igreja, então ele tem que ser uma pessoa madura, dar bom testemunho de vida, ele tem que falar de Jesus. E aí é que está, né? A gente tem, ontem, nessa conversa que a gente recebeu os novos irmãos aqui na igreja, glória a Deus, né? Recebemos novos irmãos aqui ontem, membros da família que fizeram o curso e se comprometeram. Então, olha, o nosso compromisso não é de falar para a pessoa, olha, vai para a igreja lá porque a tua vida você vai prosperar, a tua vida... Não, vai para a igreja porque você precisa receber, esse é o evangelho, você precisa se arrepender dos teus pecados, aceitar Jesus e mudar a sua vida, né? Ser uma pessoa melhor. E, consequentemente, Deus vai abençoar. Também se Deus não abençoar e você tiver a tua alma transformada, meu Deus, você tem a salvação eterna. O pior é você conquistar coisas, né? Jesus disse, tolo, essa noite vão pedir a tua alma. E tudo que você conquistou, para quem será? Então, é muito no evangelho, né? Então, o que eu desejo para as pessoas da igreja, esse é o nosso desejo, é que as pessoas saiam daqui para serem luz do mundo, sal da terra. Pessoas que sejam verdadeiros homens transformados, homens que são verdadeiros homens de Deus dentro de suas casas. Meu Deus, como a gente tem ministrado os homens desta igreja. Né? Como tem sido bom essas terças, porque a gente tem visto mudança nisso. E aí esse é o nosso desejo, de ver essa pessoa transformada lá fora, vivendo o evangelho, sendo luz lá fora, falando do amor de Jesus, do que Deus tem feito na vida dele pessoal, o quanto ele tem sido transformado num novo homem, tem restaurado a casa, a família, tem educado seus filhos no evangelho, na palavra. Então, esse é o nosso alvo, né? Essa palavra fala muito forte comigo. O apóstolo Paulo, capítulo 1 de Colossenses. Para isso eu me esforço, para aperfeiçoar os homens, vocês, a se tornarem semelhantes a Cristo. Então, o nosso grande alvo na igreja é o próprio nome da igreja. Vida plena. A palavra plena, né? Quando Cristo fala lá, eu vim para usar vida e vida abundante, vida plena, depende da tradução. Essa plena é Zoe, né? Que é dessa vida plena, dessa Zoe é uma vida de Deus, uma vida abundante, mas não abundante de prosperidade material, mas uma vida abundante de vida pessoal com Deus, de paz, de alegria, de certeza, de convicção. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, um empresário, e ele falou, olha, nós somos íntegros aqui na nossa empresa, somos honestos, a gente não faz... Passa a perna em ninguém. Não, e os nossos clientes, muitas vezes, querem que a gente faça uma gambelada. Não, mas dá um jeito, me ajuda. Aí, não dá, o que é certo é o que é certo. E a gente sabe que muitas vezes a gente perde cliente e perde dinheiro. E aí? Então, mas a gente vai continuar com a nossa integridade. Amém. Então, o que nós queremos, mais do que a prosperidade, é a integridade. Porque muitas vezes a nossa integridade vai comprometer as nossas finanças. Então, lá, os caras lá do fogo, lá, olha, nós vamos pegar fogo lá. Mas nós não vamos dobrar o joelho para a estátua lá de ouro. Então, o Deus vai nos livrar. Também se não livrar, não tem problema. A gente não vai se dobrar. Então, esse é o nosso desejo para a Igreja Vida Plena, para os homens. É o que a gente tem orado e buscado em Deus, nos esforçado. Todo o nosso trabalho, tudo nesta igreja é em direção a isso. Então, se é para ver um evangelismo, é a nossa missão. Meu Deus, como nós temos a missão de pregarmos o evangelho. Mas é esse evangelho. O evangelho que salva as almas. De crescimento. Deus te chamou para crescer, não para ficar estagnado, parado, para crescer. E é constante. O apóstolo Paulo vai falar que, olha, com 65 anos de idade, que ele vai falar, completei a minha carreira. O que ele está falando? Que, né, combati o combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas é com 65 anos que ele vai falar, completei a carreira. E se completar a carreira, ele está falando que eu me tornei a pessoa
que Deus queria que eu me tornasse. Completei a minha carreira. Quando ele está falando completei a carreira, não é eu fiz o que eu tinha que ter feito. Ele está falando, eu me tornei a pessoa que eu deveria ter me tornado. Ele fala isso na prisão, né? Sem nada, Exatamente. Então, sem as bênçãos materiais. pronto, né? Ele vai morrer sendo rejeitado por muita gente. Ele fala, olha, Mineto e Fileto lá me abandonaram, né? O outro foi embora, o outro me abandonou. Então, acabou né? sozinho. Mas ele fala assim, mas eu vou receber a coroa da justiça que Deus vai me dar, está preparada para mim. Então, completar a carreira é o alvo de Deus para a nossa vida, né? É o alvo de Deus, é o que nós temos entendido claramente para esse tempo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a vida Amém. plena. Essa é a vida plena. Esse é quem nós somos. Amém. Você tem alguma última observação, alguma coisa que você não quer que o povo saia daqui sem ouvir? Já falou tudo, né? Discipulado, crescimento. Olha, eu vejo que nós estamos vivendo um tempo. Eu estava conversando com esse empresário hoje, ele falando isso. E ele falou, mas eu não vou. Ele, tipo assim, ele falando, até briga. Puxa vida, mas estão fazendo tudo certo. Mas nós estamos vendo um tempo muito grave, que é de rompimento com todos os princípios, valores. O que importa agora é alcançar conquistas externas. Isso no mundo inteiro, a gente vê, principalmente no mundo ocidental aqui, materialista, a gente fala esse mundo hedonista, materialista, secularismo, né? Uma palavra que está sendo muito falada, secularismo, né? Quer dizer, um abandono dos princípios da palavra. Então, não existe mais aquelas pessoas que 40 anos atrás, não, tem que trabalhar, tem que pagar a conta, tal. Então princípios estão comprometidos demais. É uma crise moral. E uma palavra que eu tenho, as famílias, né? Eu estava conversando exatamente isso hoje com esse empresário. Ele falou, eu louvo a Deus porque a minha filha me tem como exemplo. Aí eu falei, então, você já pensou se a tua filha não tivesse você como exemplo? Que é o que está acontecendo, né? Porque o exemplo de uma pessoa tem que fazer o que é certo. Então, essa crise de valores está... quando as pessoas se perdem, meu Deus, tudo está destruído, está tudo acabado, construindo casas na areia, né? Uhum. E aí é o que a gente precisa ver isso e falar, opa, eu não vou construir minha casa na areia, vou construir minha casa na rocha. Muitas vezes de construir na rocha demora, você não vai ver resultados, você não vai ver as coisas externas, mas continua aí, porque é o que é real, é o que é verdadeiro, é o que é de Deus para a tua vida. E o principal, você está ganhando a sua salvação eterna. Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí. Amém. Amém. É isso aí. Muito obrigado por hoje. Muito bom. Obrigado pelo testemunho, pela sua fidelidade com Deus, por nos conduzir no caminho correto, Amém. Na direção correta, numa direção que não olha para essa vida, né, mas olha para a eternidade, para a coroa da justiça. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelo discipulado que a igreja tem feito, que se estende por toda a igreja. A gente falou dos homens, as mulheres, sim, mas as crianças têm sido discipuladas todos os domingos, os jovens e adolescentes começaram o discipulado também online, que eles podem se encontrar sem nenhuma dificuldade, sempre crescendo, fora os cultos, todos os encontros. E glória a Deus que essa realmente tem sido uma marca na nossa igreja. E amém, muitos cristãos serão formados maduros para formarem outros cristãos maduros que formarão outros cristãos maduros. E assim a igreja vai seguir até a volta de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por hoje. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. E você que está nos assistindo, esse foi o primeiro episódio do nosso VIPcast. Teremos outros episódios. Fica por dentro. Nós teremos muitos testemunhos ainda para ouvir, tanto do nosso pastor sobre alguns temas específicos, quanto nossa pastora, líderes, membros dessa igreja. Siga nossas redes sociais, Igreja Vida Plena Itu, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Nos siga lá, fica por dentro, porque todas as novidades nós vamos postar lá para que você nos conheça. Muito obrigado por hoje. Se você não conhece a nossa igreja, deseja conhecer, se você está ouvindo aí, de repente quer nos conhecer, nós estamos aqui em Itu, você será muito bem-vindo. Nós somos uma família para amar e ser amado. Deus abençoe sua vida. Até mais.